Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Chave de Alice. Aqui você ganha conhecimento e sacadas para interpretar os sonhos dos seus pacientes. Eu sou a Débora Coelho e toda segunda, terça e quarta, às 8 horas da manhã, estarei aqui conversando sobre a interpretação dos sonhos e ensinando como trabalhar com os sonhos do seu paciente, provocando transformações profundas na vida dele e também na sua maneira de fazer clínica. Nesse ano, estamos envolvidos em produzir conteúdo de qualidade sobre os sonhos. Te convidamos para te inscrever lá no nosso canal no YouTube, para poder curtir a gente no Facebook e nos seguir no Instagram. Vá lá e procure Consultório dos Sonhos. Todo dia a gente tem material novíssimo para você consumir. E você vai ter benefícios incríveis, principalmente de revigorar a tua prática de consultório e ter mais satisfação e também enxergar o teu trabalho rendendo através da melhora nos sintomas do teu paciente. Então não demora aí para te inscrever no nosso canal do Telegram, que nesse grupo a gente divide nossas sacadas e também a gente sempre ali comunica quando vai ser a próxima live para você não perder e ficar aí acompanhando os nossos temas, certo? E hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessantíssimo, sonhos eróticos, tudo o que você sempre quis saber. E a princípio, poderíamos pensar que esses sonhos são agradáveis, a mais pura realização do desejo, não é? Mas será só isso? Hum? Fica conosco que nós vamos aprofundar o tema e vamos entrar nesse mundo onírico que sempre será intrigante e que a gente também sai dessa aventura bem modificado. Começo com um sonho. Ana me conta que no sonho estava dormindo de barriga para cima e um demônio tenta penetrá-la pelo abdômen. Angustiada, ela debatia-se e lutava para impedir a penetração. Acordava suada, cansada, com dores no corpo e a cama toda bagunçada ali em desalinho. Parecia, me diz a menina, ter acontecido na realidade, comentava enquanto fazia expressões de dor. Quando era mais nova, uma menina que agora tem uns 14 anos, né? Então, quando ela tinha ali uns 9, uns 10, ela gritava, ela chorava. Quando tinha esses pesadelos, ela ia para a cama dos pais. A partir lá dos 13, ela deixou de ir. Mas aí ela perdeu o sono e no dia seguinte ela se sentia extremamente cansada, extenuada, inclusive sem energia para poder acompanhar as aulas dela. Cada vez que chegava a hora de dormir, ela tinha medo, ela temia dormir. Mesmo quando ela não sonhava, ela não se recordava desse sonho, ela acordava várias vezes na noite. Olha só, e aí eu vou buscar uma ideia dos nossos antepassados, que eles tinham hipóteses bem distintas sobre o conteúdo, a origem do conteúdo onírico. Por exemplo, uma das representações mais interessantes dos pesadelos eram os incubos. Aliás, incubo ou surucubo. Como veremos, né, são duas faces para o mesmo demônio. Aliás, eles seriam habitantes da noite, né, cuja peculiaridade é, ora, veja só, nos atacar e nos atacar sexualmente enquanto sonhamos. Se sua essência maligna não varia, é a sua forma que vai fazer a diferença.
Quando aparece sob a forma de uma linda donzela, chama-se sucubus, ou quando disfarçado de homem, trata-se do incubus, né? Sucubus vem do latim, que é deitar-se ou colocar-se por baixo, e o incubus é deitar-se ou colocar-se por cima. Ou seja, é um ser imaterial que assume uma forma humana para invadir os sonhos e consumar no adormecido o ato sexual. Vendo lá o sonho da Aninha. A sua aparência, então, não era bem definida, né? e nas representações, nos quadros, algumas ilustrações, pode ser representada com uma imagem próxima ao humano, mas com características diabólicas, por exemplo, chifre, asa de morcego, garra. A pintura típica trazia então esse ser antropomórfico, com características sexuais bem marcadas, exuberantes, de maneira que se tornasse ali um tanto quanto sedutor. E na ação, o que esse demônio fazia, independente da forma que assumisse, ele oprimia sexualmente a vítima. Ou seja, logo, claro que todos os povos vão escolher um personagem que vai encarnar o pesadelo na figura de um ser repulsivo. E olha só que interessante, que comprime, aperta ou senta em cima do peito do sonhador. As formas variam muito, né? Podem ser gigantes, mulheres assemelhadas a bruxas, anões, porém o modo de operar é semelhante. Eles chegam para amassar o peito do sonhador e somem quando ele acorda. Ou seja, também são imateriais, ou pelo menos possuem essa tal de imaterialidade transitória. No Brasil antigo, o nome desse ser era pisadeira, uma velha que pisava o peito da vítima. Então, o fato da gente acordar de um pesadelo suado, cansado, desgastado, era atribuído à luta que havia acontecido de noite com esses seres noturnos e monstruosos. Um pesadelo é sempre uma experiência forte, inclusive na sua forma mais angustiante, ela pode produzir até uma sensação de morte, porque a gente sente por instantes uma impotência para o movimento, podemos sofrer até uma incapacidade momentânea para respirar, e geralmente o coração dispara, né? Então, o resultado não poderia ser outro, a gente acorda transtornado. Ora, um susto tão grande desse porte não era concebível para os nossos antepassados sem a intervenção de um ser diabólico. Mas de qualquer maneira, né? O mais provável é que essa dupla demoníaca, o incubo e o súcubo, seja a personificação dos nossos desejos sexuais não admitidos. Se algo necessitou expressar-se num sonho, é porque foi banido da consciência por ser impensável. Então fica mais fácil atribuir a um diabinho a suposta monstruosidade dos nossos desejos, né? Se a gente acredita que o ataque vem de fora, a gente nem precisa pensar no que ele significa. Podemos temer essa experiência virtual, sexual, ainda que virtual, mas não nos sentimos implicados. Afinal, não tem necessidade de assumir uma intenção, né? Para todos os efeitos, nós não queríamos aquela relação sexual, fomos violentados, fomos vítimas. O mesmo vale para outros monstros do pesadelo. Projetamos nos demônios os nossos fantasmas íntimos. Os demônios estão dentro da nossa mente. E eles nos assombram, porque a gente baixa a repressão enquanto a gente sonha, e um pouco desse conteúdo que fica reprimido, a gente pode ter acesso.
Então, antigamente, nós confiávamos nos monstros, os nossos medos, as nossas angústias, limitações, a nossa impotência. Né? E esperávamos deles toda a agressividade possível, porque, de certa maneira, inconscientemente, sabemos que eles são o reverso da nossa própria pulsão destrutiva. Quanto mais nos concebemos como homens de bem, mulheres de bem, pessoas corretas, belas almas, incapazes de pensamentos impuros ou desejos sexuais fora do padrão, mais estaremos expostos a uma noite tumultuada. Então, as criaturas dos pesadelos nos falam aí dessas representações que precisam ser retiradas da nossa alçada, como se não tivéssemos aí nenhuma responsabilidade por aquilo que sonhamos. Então, a nossa angústia é porque fomos atacados por outro. E que sonhos são esses que ficam interditados? Por exemplo, sonhos que têm conteúdo incestuoso. Vou aqui contar uns sonhos para vocês. O Paulo, em pesquisa sobre o orgasmo feminino, se deparou na internet com imagens impressionantes de mulheres que têm aí uma ejaculação no momento em que gozam. À noite, qual foi o sonho que o Paulo teve? Minha mãe estava nua. Se expõe explicitamente para mim e jorra de excitação quando eu me aproximo. Eu a repreendo e digo: isso não é possível, você é minha mãe. Percebo com satisfação que ela fica muito envergonhada. Despertei com uma estranha sensação de alívio e bem-estar. Ufa, teve um interdito. A minha mãe quis, mas eu não. Então, sonhos que trazem um conteúdo de angústia, porque está se vivendo através do inconsciente pensamentos que são reprimidos pela nossa cultura. Outro sonho edípico, agora de um outro paciente. Cheguei de carro muito tarde à casa da minha mãe. Na garagem cabem 2 carros, mas não pude colocar o meu, porque o do meu pai já estava lá. Olha que pena! E não deixava o meu entrar. É verdade, o pai chegou primeiro. O meu carro ficou fora da casa, ficou lá na rua. Fiquei com medo do meu pai pensar que eu era ladrão e me dar um tiro. Por isso me escondi atrás do portão e fiz barulho com a garganta para ele me ver, para reconhecer que era eu, seu filho, não um bandido. Olha que riqueza que esse paciente nos entrega sobre essa fábula simbólica que põe em cena essa criança pequena ali dos seus 3 a seus 5, 6 anos, encarnando, entendendo a força do desejo nas relações humanas, experimentando amor e ódio pelo pai e pela mãe, né? E os pais encarnando tanto o objeto desse desejo quanto o interdito não, né? Que refreia. Não podes tudo o que queres, não podes namorar com tua mãe, não podes casar com teu pai, não podes dormir na nossa cama, nós vamos fechar a porta do quarto. Então, essas fantasias são as primeiras fantasias eróticas e elas retornam no nosso inconsciente. A sexualidade humana, em suas várias facetas e caminhos, ela vai se fundar no atravessamento desse drama edípico que a gente visualizou aí nos sonhos desses pacientes. Então, o inconsciente, ele, nessas
diversas formações, inclusive através dos sonhos, insiste em reeditar essa travessia. E também esse é o ponto nodal entre a sexualidade e o inconsciente, né, que reside na posição do nosso não. Não realizarás o teu desejo incestuoso, não poderás ter tua mãe, ou para a menina, não poderás ter o teu pai, porque os lugares são definidos na cultura. Não podemos, né, ter acesso a tudo. É quando a criança começa a perceber o não, a regra, aquilo que é premiado via comportamento e aquilo que também é punido, castigado, controlado, orientado via comportamento. Então, o sonho é a expressão máxima do nosso inconsciente e revela esse nosso conflito, independente de já termos 30, 40 ou 50 anos. A articulação da sexualidade com o médico, o inconsciente, os sonhos, tem como agente central, então, o que? O desejo incestuoso. Agora, passando dos sonhos de incesto, vamos pensar em outros relatos de sonhos eróticos. Lá vou eu, mais um sonho para ti. Eu tinha 19 anos quando tive o sonho. Uma grande cobra preta enrolada no meu antebraço. Eu conseguia sentir o seu corpo pulsando. Ele mostrou as presas, fixando seus olhos nos meus e, um por um, começou a chupar os meus dedos. Eu estava com medo, mas eu não queria que parasse. Parecia um teste. Se eu afastasse a minha mão, eu sabia que a cobra ia me picar. Penso nesse sonho como um tipo de iniciação, um despertar sexual. Exato. E um sonho que é também sensorial, né? Eu conseguia sentir o seu corpo pulsando. Então, a ideia do encontro da jovem, aí de 19 anos, com esse universo do masculino evidenciado no símbolo da cobra, no símbolo fálico. Então, é o encontro com o ato sexual. Ela está certa quando ela fala em iniciação, porque talvez ela esteja nesse lugar de experimentar, conhecer o seu corpo, o potencial do seu corpo no encontro com o corpo do outro. Então, um sonho interessante aqui para a gente entender o quanto a sexualidade ela percorre todo o nosso inconsciente e a gente vai sim falar desses mistérios da sexualidade humana, né? Um outro sonho. Eu era muito pequena e estava dentro da boca de alguém. Só um ser pequeno, só, né, um ser pequenininho. Parecia algo íntimo e secreto. E talvez eu estivesse num lugar onde não deveria estar. Quer dizer, o proibido, né? Gosto, mas não posso. Foi a coisa mais erótica que eu já experimentei. Ser engolido, voltar para o útero materno, voltar para um lugar seguro, quentinho, em que alguém cuida de ti. Então, também remetendo essas experiências que são de simbiose, de unificação e de mistura, né? Como existe também na cena sexual. Um engole o outro, o corpo do outro engole uma parte do corpo. Então, essa cópula bem registrada aí nesses movimentos. Outra. Eu estava na cama com uma garota, rolando sobre os lençóis. Quando olhei para cima, a cama estava cercada por todas as mulheres com quem eu já transei, de sexo casual a ex-esposas. Elas estavam todas me encarando quando eu tentava freneticamente lembrar o nome de todas elas. Olha só, estava com uma
e todas as outras vieram para a cena, para dizer, ué, escolhes essa? Esquecesse da gente? Que interessante, né? A culpa por não estar com todas as mulheres, não amar a todas, por ter que escolher uma. Tem um sonho recorrente no qual estou transando com o mesmo cara. E aí, no meio da coisa toda, o rosto muda e ele se transforma no meu pai. Nesse ponto, só continuo o que eu estou fazendo. No sonho, isso não parece sujo nem nada assim. Mas quando quando eu acordo, eu me sinto nojenta. Mais um sonho edípico, falando também da censura que quando a gente vai manifestar e contar o nosso sonho, a gente vai se julgar e, portanto, sabendo que é um ato incestuoso, ter vergonha do que sonhou. Mas no nosso inconsciente tudo é possível, inclusive transar com o próprio pai. Tem essa grande tendência nos meus sonhos, onde eu estou tentando fazer sexo e sempre sou frustrado pelo meu inconsciente, diz o paciente. Ele sempre tece e deturpa a história para interferir com a minha ambição. Ou o chão desaba, ou o quarto inunda, a mulher muda de identidade, some. Uma vez na hora H, a mulher se transformava numa bola de luz dourada. Outra vez, ela virou um homem negro de óculos. Na hora pensei que deveria ser algum tipo híbrido. Então perguntei se a garota ainda estava ali. E aí o homem dizia: "Não, desculpe aí". Aí perguntei: "Bom, então por que você ainda está aqui segurando a pasta dela?" Ele dava de ombros e o sonho ia para outra coisa. Então, a impossibilidade de realizar, concretizar o ato sexual no sonho, novamente o interdito, né? A pessoa até refere dizendo isso. Olha, eu sempre sou frustrado pelo meu inconsciente. Eu não consigo realizar a cena sexual. Outra que aí já vai para misturas, né? Entre humanos e não humanos. Eu não era humana, era uma criatura coberta de pelos brancos, com garras e presas. Ele era esquelético, com grandes olhos famintos e um pênis de agulha. Eu sabia que ele queria fazer sexo comigo. Eu não estava excitada, mas também não estava desinteressada. Eu estava curiosa. Quando ele subia por cima de mim, eu deixava acontecer. Então, esses sonhos com elementos misturados, entre monstros, né? E seres que dão um asco, mas que também atraem. Que mais? Olha só, assim que o sonho se torna lúcido, eu me transformava num tigre. Eu conseguia sentir os meus músculos inchando. Eu sentia minhas garras rasgando a terra. Eu corria e pulava. Lá embaixo eu vi uma mulher deitada numa cama. Era, que diva, a Marilyn Monroe. Quando ela me viu, ela desarrumou o hobby e abriu as pernas. Que sonho, hein, amigo? Entre as pernas, ela tinha 7 vaginas. Não ia dar conta, né, colega? Então, simultaneamente, eu conseguia um sonho de potência incrível, sentir meus 7 pênis ficarem eretos. Eu fazia a mira e pulava em cima dela, aterrissando com perfeição. Um sonho de desempenho, um sonho fálico que se realiza, que é o potencial, né? Que é aí nada além, nada menos de que uma figura de um tigre, esse ser possante. Né? Então, é, toda essa mística, esses elementos que a mente deste homem tem para representar a sua virilidade. Né? Enfim, no consultório dos sonhos, a gente sabe que os sonhos recorrentes, eles podem gerar angústia e podem incomodar. Tem aqui o caso de uma sonhadora que
nos conta isso, que depois dela terminar um namoro que foi complicado aí de uns 6 anos, ela vivia sonhando que fazia sexo com o ex. Era tão real que ela teve que procurar ajuda, porque ela sonhava toda a semana com a mesma cena. E qual era a pergunta da sonhadora? Significa que eu ainda gosto dele? Por que que eu estou sonhando com ele de forma tão insistente? O que que é isso? É sinal que eu amo ele? Bom, pense bem. Assuntos mal resolvidos, quando se termina uma relação, ou ainda expressões de saudade de episódios que têm pouca chance de voltar a acontecer, podem ser a explicação, né? Assim como esse ex-namorado pode ser um personagem interno, que também te mostra a conexão, a possibilidade de apaziguar os teus conflitos. E é frequente que esses sonhos surjam, né, também quando a gente está pensando mais no ex, pensando na relação que teve, pensando se o ex está prestes a firmar um novo relacionamento. Então, é necessário prestar atenção a esses sonhos recorrentes, porque é um alerta do teu inconsciente, é um alerta mental para algo que precisa ser mais conversado, mais falado, que precisa de mais reflexão. Então, a análise dos sonhos se constitui em uma das mais poderosas ferramentas de autoconhecimento e deve levar em consideração a história de cada um. É preciso ter coragem para nos aprofundarmos nos sonhos, porque eles vão mostrar várias facetas de nós mesmos, principalmente aquelas que não admitimos, que temos aí vergonha quando estamos acordados. Então, se analisarmos com técnica e conhecimento, o sonhador pode se libertar de aprisionamentos, de recalques e elaborar um material muito rico do seu inconsciente, que vai funcionar no sentido da sua transformação. Existe uma linha de interpretação de sonhos que considera cada elemento como sendo uma parte do sonhador. Um personagem pode estar representando uma fase da vida da pessoa, ou uma característica, um afeto que essa pessoa precisa lidar. É natural sonhar que estamos em uma relação sexual com determinada pessoa ou personagem, e não necessariamente se trata da pessoa em si, mas do que ela representa. Então, os diferentes personagens que compõem a cena podem representar aspectos diferentes de si, que nem sempre são conciliáveis. Então, o sonho tem várias camadas de leitura. E é importante que, quando se produza um sonho erótico, tu não te assustes com o conteúdo, mas que isso possa ser visto, conversado, aberto, para que tu também tenhas mais informações sobre o teu próprio desejo, o caminho da tua sexualidade, que conflitos são esses, que questões são essas importantes que estão vindo à tona, e tu não vais perder a chance de trabalhar isso na tua terapia, ou tu, meu querido, minha querida colega psicoterapeuta, tu não vai deixar essa chance de trabalhar com teu paciente escorrer pelos dedos, não é mesmo? Então, por hoje ficamos por aqui. Não perde essa possibilidade de qualificar a sua técnica clínica. Na metodologia Consultório dos Sonhos, você aprende a interpretar os sonhos dos seus pacientes para alavancar o seu consultório. Então, nos siga, acompanhe nossas lives. Estamos no YouTube, no Face e no Instagram. Consultório dos Sonhos. Um abraço e até a próxima!